Então, hoje é o nosso segundo dia de estudo, né, da Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Então, boa noite. Vamos começar às 6 horas, então o pessoal vai chegando aqui, tô deixando entrar na sala. Bom, então, a gente está no segundo encontro, então a gente tem como conteúdo do dia, né, a introdução da segunda edição. Então, tem que lembrar que esse livro tem, né, uma introdução da terceira edição, um prefácio da segunda e a introdução da segunda. Então, tem toda essa parte aí, esse preâmbulo. Então, a gente falou sobre a introdução da terceira edição semana passada e o prefácio da segunda. E aí, hoje a gente fala sobre a introdução da segunda edição e o início do livro para valer, né? Que é o livro 1, a parte de mapeamento da jornada e o guia prático. Então, quais que são os conteúdos, né, desse material? Assim, acho que hoje a gente vai ficar um pouco mais rápido, né? Tem essas duas partes, que são, né, esse novo preâmbulo que ele faz, e depois ele dá um resumo das 12 etapas da jornada do herói. Então, para quem não conhece ainda as 12 etapas, a gente vai passar por elas bem rapidinho, porque a ideia dele é comentar rapidamente toda a estrutura, né, no sentido mais macro, e depois, ao longo do livro, ele vai etapa por etapa com mais profundidade. Então, hoje a gente vai fazer esse panorama geral das 12 etapas, então, se alguém não conhece, é bom que já pega, assim, a visão geral, quem já conhece, aí vai ficar só um resumo mais rápido mesmo, né? Mas nessa introdução da segunda edição, ele comenta um pouquinho sobre como surgiu a obra. E eu acho que é até interessante, dando uma perspectiva assim, histórica, ver como é que surge e como é que ela vem à tona, né? Então, o Christopher Vogler era uma pessoa então, envolvida nessa parte, principalmente de cinema. É o João. Não, é o Eu Rafael. pedi só para todo mundo mutar. Só entra, às vezes... Tá, já mutei. Então, o Christopher Vogler era alguém de cinema, né? E aí, ele ele descobre, então, a obra do Joseph Campbell, né, O Herói de Mil Faces, que é uma obra que já tinha sido escrita em 1949, e foi uma obra que não chamou tanto a atenção logo que foi publicada, né, pelo Joseph Campbell. Foi uma obra que passou relativamente despercebida. E o Christopher Vogler, quando descobriu esse livro, né, ficou muito apaixonado por ele, e ele escreve que o Herói de Mil Faces é um livro difícil, né? Então, eu já fiz um estudo do Herói de Mil Faces no semestre passado, né? Do Joseph Campbell, e é um livro, assim, um pouco labiríntico mesmo. Então, o Joseph Campbell, ele salta um pouco de temas, ele anda em círculos um pouco, e às vezes se repete, e nem sempre ele consegue delinear tão claramente cada ideia no seu lugar, mas é como se fosse um labirinto riquíssimo, né? Porque o Joseph Campbell tem umas insights sobre o tema que ele se propõe muito bons, porém é um livro um pouco desafiador. E o Christopher Vogler se apaixona pelo livro, né, toma como um desafio também, né, encarar essa leitura, e começa a utilizar como base para o trabalho dele, né, na área de cinema, o conteúdo, né, as ideias do Joseph Campbell. E aí ele escreve que ele chama de um guia prático para o herói de mil faces, com 7 páginas. Imagina, 7 páginas. Então ele escreve. E esse guia prático, justamente porque o Herói de Mil Faces é uma leitura relativamente, não é assim, super complicada, mas ela é um pouco labiríntica, né? Então ele escreve esse guia prático para ajudar as pessoas a se familiarizarem com as ideias do Joseph Campbell, e ele começa a usar esse guia prático em oficinas, né? E começa a passar de mão em mão esse guia prático inicialmente com 7 páginas. E aí o que acontece é que começa a ficar, se popularizar, né, essa estrutura, porque uma das questões que eram difíceis era justamente para quem trabalhava com cinema, para quem trabalhava nessa parte de entretenimento, ter algum tipo de estrutura, né, de parâmetros, de critérios, para que se pudesse pensar como avaliar, né, trabalhos e como melhorar os trabalhos que já existiam. Então, ele começa a se popularizar. Então, eu suponho que ele esteja falando ali da década de 80, e tem alguns eventos ali que acontecem, né, que vão ajudar também essa popularização do conteúdo do Joseph Campbell. Não só, então, o próprio trabalho do Vogler distribuindo, né, esse guia prático, mas também uma própria entrevista que o Joseph Campbell dá. Então,
imagina, Joseph Campbell, ele publica O Herói de Mil Faces em 1949, né? Em 1949, ele era um jovem pesquisador de 45 anos, né? Quase 40 anos depois, o Joseph Campbell, ele é entrevistado pelo Bill Moyers, inclusive entrevistado parcialmente no Rancho Skywalker, que é a propriedade do George Lucas, né, que é o grande, o diretor e criador de Guerra nas Estrelas. Então, ele é entrevistado, então já bem senhor, né, nos seus 80 e muitos anos, nos anos de 1985 e 1986. E logo em seguida, o Joseph Campbell morre, em 1987. E aí, no ano seguinte, em 88, é publicado como uma série, essa entrevista com ele, e todo o material da entrevista ele é compilado e editado, e depois publicado como livro, O Poder do Mito, que se tornou também um livro muito poderoso do Joseph Campbell. Então, até tem aqui a versão em português. Então, na mesma época que o Christopher Vogler estava lá, né, tentando divulgar o trabalho do Joseph Campbell por meio do seu guia prático, inicialmente com 7 páginas, depois foi crescendo, o próprio Joseph Campbell, já no finalzinho da vida, né, dá essa entrevista lá no sítio Skywalker. E essa entrevista, né, então, ela é muito boa, e ela acaba ajudando muito a popularizar. Porque como o livro do Campbell é um pouquinho difícil, o Poder de Mito, como ele é uma entrevista, ele é uma coisa mais oralizada, ele vai explicando as ideias, é também, claro, um Joseph Campbell muito mais maduro, né, ele teve 40 anos para amadurecer suas ideias, então acaba sendo mais um acontecimento do final da década de 80, que vai fazer com que a obra do Joseph Campbell venha à tona com muita força no meio ali de Hollywood, né, dessa galera que está pensando em entretenimento nos Estados Unidos, mas também para exportação, né? Inclusive, O Poder do Mito é um livro bem interessante também para quem gosta do assunto, né? Ele é mais curtinho, né? Ele é uma entrevista, então ele é um pouco diferente das outras obras do Joseph Campbell. E o que acontece, então, é que o Christopher Vogler começa a ser cada vez mais demandado, né? Dessa apostila que ele tem, vamos dizer assim, e ele acaba aumentando essa apostila, né, esse guia prático para o Herói de Mil Faces, expandindo ele, e acabou se tornando o livro que a gente está estudando, né? A Jornada do Escritor, a estrutura mítica para escritores. Então, ele acaba sendo, digamos assim, a semente desse livro aqui foi esse guia prático para o Herói de Mil Faces, que o Vogler escreveu para suas oficinas. Algumas coisas interessantes de se notar dessa segunda introdução que o Vogler faz para o livro dele, é que ele admite um pouco que ele adapta as ideias do Campbell à sua própria perspectiva. E ele recomenda que cada pensador, cada roteirista, cada pessoa que for utilizar também adapte, porque no final das contas, todo esse material, esse conteúdo proposto pelo Campbell é bastante flexível, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Eu trouxe algumas imagens para a gente ver, que são imagens que estão no livro, a gente pode dar uma comentada sobre elas, e uma delas é justamente um quadro comparativo, né, entre as etapas do Vogler e do Campbell. Bom, ele comenta um episódio que eu achei curioso também, que vai ser um pouco representativo do tipo de críticas que o próprio Vogler vai sofrer posteriormente, que eu até separei aqui para ler, que é o momento em que, quando esse material começa a se popularizar, né, no meio de Hollywood, etc., vai vir um pesquisador, um crítico, né, que vai fazer uma crítica muito dura ao trabalho do Vogler. E aí, aqui diz a descrição do próprio Vogler sobre isso. Abre aspas. De acordo com ele, né, com esse crítico, executivos preguiçosos e ignorantes dos estúdios, ansiosos para encontrar uma fórmula de ganhar dinheiro rápido, agarravam o guia prático, né, que era esse guia prático dele, do Herói de Mil Faces, como uma panaceia e esforçavam-se para enfiá-lo goela abaixo dos roteiristas, engessando a criatividade com técnicas que os executivos nem haviam se dado ao trabalho de entender. Então, logo no início, quando nem havia esse livro ainda, né, só a apostila, já houve essa crítica muito forte do perigo, né, dessa estrutura proposta pelo Vogler de engessar
a produção cinematográfica, né, de Hollywood. E que eu acho que a gente pode dizer que, de certa maneira, aconteceu, né, até certo ponto, de fato, né, o Hollywood tem uma estrutura bastante engessada, mas o que o Campbell faz nesse sentido é que ele vai tomar isso como um desafio, e aí ele chama esse crítico para uma mesa redonda, né, um debate, e ele vai tentar, então, aprimorar o guia dele com base nessas críticas. E aí acho que é por isso que ele enfatiza tanto ao longo da obra a ideia de que ele não é uma estrutura rígida, uma fórmula, mas sim uma forma, né, adaptável que precisa ser adaptada, enfim, precisa ser repensada e sempre refrescada, vamos dizer assim, sempre buscar um novo frescor para ser utilizado. Então, ele achei interessante esse episódio. E, posteriormente, então, o Vogler acaba ganhando mais notoriedade, né? Ele comenta que participou em algumas obras bastante famosas da Disney, né? Como consultor de narrativa. Ele menciona A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e O Rei Leão, então já entrando na década de 90, né? E ele também comenta como que outro fator que fez com que ganhasse tanta popularidade em Hollywood, esse trabalho dele, foi quando diretores famosos, como o próprio George Lucas e o Steven Spielberg, acabaram comentando que eles tinham também se inspirado no trabalho do Joseph Campbell e na ideia da Jornada do Herói em suas obras. Então, claro, né, as pessoas também bastante famosas acabam dando mais e mais credibilidade. Até que então publica o livro. Bom, então agora tá me perdindo. Bom, então o que a gente estava falando, não sei se a gente perdeu muita coisa, mas estava justamente falando sobre essas ideias, esses pressupostos do próprio do Joseph Campbell, né, que o Vogler vai, então, tentar repetir. Então, um deles é justamente a ideia de que o Campbell ele vai não inventar a estrutura, mas perceber um padrão que se repete em diversas culturas, então, por isso ele seria, de certa maneira, um meio universal, e também da própria conexão que o Campbell faz entre as histórias, né, os mitos dos diversos lugares do mundo e o trabalho do Jung, e pensando principalmente a noção do inconsciente coletivo. Então, a ideia de que esses padrões percebidos são tão universais, justamente porque eles tocam em padrões do que seria um inconsciente coletivo, que são padrões muito profundos nossos, e que são elementos que surgem espontaneamente, que o próprio inconsciente coletivo traz para as pessoas, né? Então, o próprio Campbell vai colocar essa noção de que mesmo que a gente queira escapar das ideias da jornada do herói, no final das contas, o próprio inconsciente coletivo traz esse tipo de padrão, esse tipo de símbolo e esse tipo de aprendizado necessário por meio de sonhos e por meio do próprio inconsciente agindo. Então, por isso que esses padrões seriam, vamos dizer assim, tão universais assim, né? Esse é meio que o pressuposto do trabalho do Campbell, inspirado no Jung. Então, assim, eu trouxe também só uma última citação, porque eu vou passar aqui os slides com as imagens só para a gente comentar um pouquinho as slides, mas eu trouxe uma última citação só para a gente pegar mais um trechinho, só para reforçar essa defesa que o Christopher Vogler faz da flexibilidade da estrutura. E ele fala assim, né, abre aspas aqui para o Vogler. A jornada do herói é uma estrutura esqueletal que deve ser preenchida com detalhes e surpresas da história individual. A estrutura não deve chamar atenção, tampouco ser seguida com tanta precisão. A ordem dos estágios dada aqui é apenas uma das muitas possíveis variações, e os estágios podem ser excluídos, acrescentados e drasticamente embaralhados, sem perder em nada sua força. Então, nessa ênfase que eu tinha comentado antes, né? Bom, eu vou então agora trazer algumas imagens que estão nesse capítulo, porque eu acho que elas ajudam a gente a comentar um pouquinho das ideias que estão colocadas ali. Eu vou compartilhar. Será que está aparecendo? Sim. Tá. Então, é assim, né? Primeiro tem essa tabela comparativa que eu tinha comentado, né?
sobre os dois autores, o Campbell e o Vogler. Então, o Vogler, ele vai deixar bem claro que ele adaptou a estrutura para o que fazia mais sentido para ele, e eu acredito que a gente pode dizer que fazia mais sentido para alguém que está trabalhando com cinema, né? Então, a gente vai ver depois até uma estrutura em termos do filme mesmo, do tempo do filme ali, aqui nos slides vai aparecer, que fica mais evidente, né, essa perspectiva do cinema que o Vogler traz. Então, mas, assim, eu acho que essa tabela, talvez a gente possa até olhar no final do estudo para ver os detalhes, né, o que muda de um para o outro. Porém, vou então só enfatizar alguns elementos aqui que eu acho que vale a pena, assim, né? O mundo comum e o mundo cotidiano é muito parecido, né, nos dois primeiros. Depois tem o chamado para aventura é a mesma coisa, recusa de chamado, também iguais. Encontro com o mentor, auxílio sobrenatural, é mais ou menos a mesma ideia, né? E aí tem essa travessia do primeiro limiar e a passagem do primeiro limiar, que é basicamente também a mesma noção. O Campbell, ele vai trabalhar com essa ideia do ventre da baleia, que é uma coisa que o Vogler não vai trabalhar como um estágio, mas essa noção de que a entrada no mundo mágico, na aventura, ela, ela, é, ela representa uma primeira morte do personagem, uma morte simbólica, né? Uma primeira iniciação. Então, o ventre da baleia é esse período em que o personagem está nesse momento de suspensão que representa a morte, para que ele possa, de fato, entrar nesse mundo mágico. O Vogler, ele exclui isso como etapa, né? Então, ele considera esse elemento de outra maneira aqui, né? No processo. Depois, no segundo ato, aí já no mundo mágico, a gente vai ter provas e aliados e inimigos, na perspectiva do Vogler, e o caminho de provas do Campbell, também muito parecido. O Vogler vai acrescentar essa noção de ter um estágio separado para aproximação da caverna secreta, que é, na verdade, um estágio intermediário entre os desafios, inimigos e aliados de maneira um pouco mais leve, né, que serve como aprendizagem para o personagem, e algum tipo de desafio mais sério que vai surgir na aprovação. Então, ele tem meio que um estágio intermediário aqui, que é meio que como se fosse uma preparação do terreno para a aprovação, né? E aí, a aprovação em si, o Campbell, ele vai dividir em 3 etapas aqui, que traz e deixam bem evidente, né, essa perspectiva mais espiritual, religiosa do Campbell, porque ele vai trazer basicamente um encontro com a deusa, que é uma espécie de comunhão com o sagrado feminino, vamos dizer assim, a mulher como tentação, que acaba, de certa maneira, sendo uma outra, é como se fosse uma outra face do encontro com o feminino, né, que é essa ideia das sereias e tal, que é um desses padrões bem machistas que aparecem nos mitos e que o Campbell acaba incorporando ali no trabalho dele, né, da mulher como tentação, mas porque, na verdade, todos os elementos do sagrado, para o Campbell, ele sempre tem um lado de luz e trevas, né? Então, de certa maneira, para o próprio encontro com o feminino, ele também tem esse outro lado. E a sintonia com o pai, que seria, de certa maneira, a gente poderia talvez traduzir como um contato com o sagrado masculino, né? Então, aqui fica bastante evidente essa pegada mais espiritual e que o Vogler, pensando no algo mais do cinema e que vai se aplicar não apenas a grandes sagas mitológicas, mas também que nem a gente falou, uma obra policial, investigativa, uma comédia romântica, ou todo tipo de gênero do cinema. Então, ele só chama de provação. Aqui a gente tem a apoteose, que seria esse momento pós-iniciação, né? Porque a provação é uma iniciação. A provação é quando o personagem experimenta a morte e, de certa maneira, precisa se renovar, né? A apoteose é como se fosse a recompensa, né? Então, aqui o Campbell coloca a apoteose e a bênção última como separados. E aí o Vogler trabalha só com recompensa. E aqui no final, a gente vai ter a recusa do retorno. A recusa do retorno, na verdade, assim, o Campbell, ele dá muito mais ênfase para o retorno, tá? E aí a gente pode pensar até que os mitos tradicionais podem fazer mais sentido, dar ênfase para o retorno, a viagem de volta, depois dessa grande saga. Porque o que acontece é que a estrutura cinematográfica, né, o cinema, geralmente, o que ele faz? Ele vai trabalhar com um
ele vai trabalhar com o tempo muito curto, né, de mais ou menos 2 horas, então ele vai ter o clímax ali mais para o final, e depois ele termina, e tem que terminar com essa coisa mais elevada, assim, com um nível alto de energia, enquanto o mito, ele pode ser contado em volta de uma fogueira, né, de pai para filho, são as histórias contadas, eles não precisam ter essa estrutura tão dramática, assim, como no cinema, né? Então, essa história do caminho de volta, tem vários mitos que fazem um longo caminho de volta, enquanto no cinema não cabe tanto. Inclusive, o próprio Vogler vai discutir o caminho de volta, não necessariamente é um caminho de volta, mas geralmente ele acaba sendo algum tipo de agravamento do conflito. Acho que aqui está faltando algum, né? Acho que eu coloquei errado aqui, mas tudo bem, de qualquer maneira vai aparecer aqui nos próximos slides. Então, só para trazer um pouquinho dessa adaptação que o Vogler faz, né? Bom, aqui a gente vê ó, faltam 2 ali que não estavam na... Acho que eu cortei o 4, tudo bem. Aqui é essa estrutura circular, que vai trazer todas as 12 etapas do Vogler. Então, enfim, todas elas a gente pode passar rapidamente só por cada uma delas, só para deixar mais claro, né? Porque é isso que o livro faz, ele resume e depois ele vai um por um. Então, né, o mundo comum, o personagem está lá na casa dele, ele recebe um chamado para aventura, alguma coisa acontece que quebra com a possibilidade de ele continuar sua vida normalmente nesse mundo comum. Depois, ele vai ter uma recusa do chamado, que representa basicamente o medo, né, a insegurança do personagem ao ter que sair do seu mundo comum, da sua vida cotidiana. O encontro com o mentor, ou encontro sobrenatural, é justamente esse elemento que dá o empurrãozinho para que o personagem siga essa jornada, né? Esse encontro com o mentor frequentemente é associado, claro, com alguém mais sábio, alguém que vai não apenas dar um empurrãozinho motivacional para que o personagem siga essa jornada, mas também dar algum tipo de auxílio para que ele consiga, né, superar os desafios que estão pela frente. A travessia do limiar significa essa transição entre o mundo comum e o mundo mágico, quando começa de fato a jornada para valer. Depois, provas, aliados e inimigos é quando o personagem está conhecendo esse mundo mágico, então ele vai ter provas, mas são provas ainda mais fáceis. E ele vai conhecendo aliados, inimigos e lugares, né? Então ele vai entendendo como é que funciona esse mundo mágico que ele acabou de entrar. A aproximação da caverna oculta é justamente quando a gente percebe que a coisa mais séria começa a dar sinais de que vai aparecer, né? Então a gente se prepara para um desafio maior. E aí tem a aprovação, que significa o grande desafio que o personagem estava se propondo a enfrentar. Geralmente é um grande desafio, ele vai ter vários símbolos aqui associados com morte, renascimento e iniciação. É um período de transformação do personagem. Possivelmente é um daqueles personagens, uns momentos dos filmes em que parece que tudo deu errado, e aí algum tipo de reviravolta acontece. Então ele é geralmente um momento bem difícil, embora às vezes também represente um momento de superação. Depois, momento de recompensa pelo desafio superado, né? O caminho de volta, ele vai ter uma importância muito grande, porque é como se é uma estrutura de surpresa, né? É uma estrutura narrativa de quando você acha que superou um grande desafio, um desafio maior ainda surge, então ele surpreende, né, tanto o personagem quanto o espectador, e ele cria uma tensão muito grande, porque você achava que tinha resolvido, você achava que tinha... você teve uma grande vitória que foi assim, no limite, você não poderia fazer nada além daquilo, e de repente surge um ainda pior, ainda mais difícil. Então, o caminho de volta é esse último desafio, quando você achava que não precisava mais, ou quando você achava que não seria capaz de mais, ele se impõe, né, na história. Então, o caminho de volta, não necessariamente um caminho de volta, mas ele pode ser um caminho de volta, mas o importante dele é que ele vai representar esse último grande desafio, e aí que vai culminar na ressurreição, né, que vai ser justamente, aí sim vai ser essa grande morte, a grande transformação do personagem, para ele encontrar o que o Campbell chama de apoteose, né, que quando o personagem ele aparece em seu máxima potência, em todo o seu, enfim, poder e capacidade, né, que é o momento apoteose, e que é quando, de certa maneira, ele se torna o herói, né, porque a jornada do herói ele vai se transformar no herói no processo, né? Então aqui na ressurreição, né, quando ele realmente ressurge dos mortos como uma nova pessoa,
né, simbolicamente, é que ele se torna de fato o herói. E aí tem um retorno com o Elixir, que é o final da história. Ele volta... Então, nos mitos, né, então tem essa noção de que esse personagem que encontrou a fonte de poder volta para compartilhar com o seu povo. E assim transforma a vida. Essa é essa estrutura básica, então. Eu até trouxe aqui o que a gente... Imagens que estavam no capítulo da semana passada, que é justamente essa ideia do Vogler de não pensar tanto como um círculo, mas como setas, né? Então, essas setas que é como se o personagem tivesse um objetivo, vamos dizer assim, e quando ele alcança esse objetivo, alguma coisa faz que rompe com a expectativa e direciona ele para uma nova direção. Então, seriam essas 4 setas, né? A seta apontando para entrar no mundo mágico, que quando ele cruza o limiar. Depois, uma outra seta para quando ele percebe esse grande desafio, que é a aprovação. E aí, quando ele chega na aprovação, essa outra grande seta que aponta para o último grande desafio, que é o caminho de volta. E aí, finalmente, essa última seta que vai levar ele para o início, para o mundo comum de volta, para poder compartilhar. Então, é só essa reflexão da semana passada sobre pensar não como um círculo, mas como essas setas. Que é esse aqui, né? Mesma noção. E aí aqui, acho que é o último já, que vai mostrar como o Vogler entende uma espécie de padrão de aplicação dessa estrutura num filme de 120 minutos, né? Num filme de 2 horas. Então, ele meio que encaixa aqui o que fica em cada coisa. Aqui, eu acho que o que vale a pena a gente ressaltar, vamos dizer assim, é que a gente vai ver um padrão de roteiro de cinema clássico, que são os 3 atos, só que o ato do meio tem o dobro do tamanho, né? Então, é uma coisa que outros autores do roteiro cinematográfico também colocam dessa maneira. Aqui a gente vê que o Vogler, ele escreve em páginas de roteiro, mas tem um padrão no cinema que é pensar que cada página de roteiro, né, que é formatado daquele jeito específico, né, do Mastercine, né, que é aquele formato específico de roteiro cinematográfico, cada página representa mais ou menos 1 minuto de gravação, de versão final do filme, né? Isso é mais ou menos assim, né? Então, quando ele fala 30 páginas de roteiro, ele também meio que está falando 30 minutos. Então, é como se fosse mais ou menos meia hora do ato 1, mais ou menos 1 hora do ato 2, e aí mais meia hora do ato 3. E aí ele meio que já mostra aqui como que encaixa cada coisa, embora, né, como eu falei, ele repete várias vezes essa ideia de que você não precisa usar como formulinha. Aqui é como se você estivesse apresentando a fórmula, embora ele esteja dizendo que você não precisa usar como fórmula, mas é como se fosse uma ilustração de como pode ser aplicado isso e como que é o mais padrão, assim, dentro do que ele entende, né, dessa apropriação do trabalho do Campbell para o cinema. Então, esse era o material desse capítulo. Na semana que vem, a gente vai começar, não já na jornada, mas nos 8 arquétipos, né? Então, ele vai falar que essa estrutura que ele propõe, a versão dele da história, contém 12 etapas e 8 arquétipos. O que são os 8 arquétipos? São os 8 papéis que personagens cumprem na história, né? Então, a semana que vem a gente vai começar falando dos primeiros 2, que são o herói, né? Que é o protagonista, vamos dizer assim, e o mentor, ou o velho sábio, ou a velha sábia. Então, essa figura, digamos, com mais experiência e tal. Então, ele vai instruir, né, e ajudar o protagonista. Então, ele vai começar falando desses 2 arquétipos no estudo que a gente tem semana que vem. A gente continua até chegar nos 8, e aí depois sim a gente entra nos 12, um por um, nas 12 etapas. Então, esse era o estudo de hoje. Não sei se deu certo a gravação ali, por causa da confusão que deu na coisa, então, mas eu vou então terminar aqui a gravação e aí abrir para a gente poder conversar aqui para quem está no Zoom.